Fala galera, sejam todos no mínimo muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Você que já nos segue, agradeço a audiência. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, por favor, deixe aqui seu comentário, sua curtida, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre tráfego pago. O que é isso no meio digital? Hoje estamos aqui, a mesa repleta, bem bacana, jovens e espertos aí na rede social, na rede digital, na verdade. Estou aqui com o Gabriel Bezerra, que é diretor de tecnologia do Boletim Goiás, CEO da Cartão Tech da LinkTech. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado por ladear esse bate-papo aqui comigo. Fala, Rui. Eu que agradeço por estar aqui, pela essa oportunidade de compartilhar, esse conteúdo, que é um assunto hoje que é muito comentado hoje nas redes sociais, pelas empresas, e é algo que tem mudado as empresas hoje. Obrigado. E o nosso convidado hoje, Pedro Sintra, analista de sistema, não é isso, Pedro? Isso. Quero que você fale um pouquinho sobre você para a gente, mas primeiramente, obrigado por ter aceitado esse convite de bater esse papo com a gente aqui hoje. É um prazer, Rui, Gabriel, estar aqui. Agradeço o convite. E vamos falar um pouquinho desse assunto do momento, E começando, me chamo Pedro, igual você falou aí. Sou analista de sistemas, Formado aqui pela Unianguera e fiz uma pós em gestão de marketing. Essa pós eu fiz, na verdade, lá no Paraná, na faculdade Cidade Verde, Universidade Cidade Verde que tem lá. Foi onde ali abriu a minha mente para o marketing em si, Até então, o projeto de vida era ser ali um programador, algo relacionado a TI. Mas foi quando eu fiz essa pós ali, por curiosidade mesmo, vi que era uma tendência para o futuro. Já não tinha me identificado muito ali com a formação que eu tinha escolhido para a faculdade em si. Foi onde me abriu as portas para o marketing mesmo, até nas experiências profissionais, foi onde eu pude crescer ali. Falando um pouquinho de experiência profissional, eu fui diretor de eventos de uma grande empresa aqui de eventos do estado em si. E ali foi onde começou meu contato com marketing. Então foi através dali que eu falei, vou fazer uma pós. Fiz a pós em gestão de marketing. Foi show de bola. Acho que todo mundo deveria aprender marketing. Todo empreendedor deveria aprender pelo menos o básico para saber cobrar dos seus funcionários ali. E foi onde eu comecei a trabalhar com marketing em si. Foi onde ali tive contato, a equipe de marketing reportava para mim. Foi onde tive esse contato realmente com marketing. Tráfego pago começou um pouquinho mais na frente, foi durante a pandemia. E foram portas que se abriram ali que eu nem esperava. Mas o assunto do tráfego pago, ele entrou como chave na pandemia. É o que eu posso dizer. Vou até te falar aqui para quem está nos assistindo um pouquinho só sobre o que é o marketing, Porque muita gente às vezes pensa que marketing é só a parte da publicidade, Na verdade não é. O marketing ele envolve tudo, desde a criação do produto, a identificação do seu público-alvo, a praça onde você vai colocar, inclusive na administração a gente fala até do PPPP, 4Ps, que é produto, preço, praça e promoção. A promoção é a parte de promoção, de divulgação do produto, que isso tudo envolve o marketing, não é isso, Pedro? Isso. Na verdade, hoje o marketing ele começa, ali a gente pode colocar, na raiz do marketing ele começa no desenvolvimento do produto, Então você faz todo um estudo de marketing para desenvolver um produto, para você saber se vai ter aceitação, se vai ter público, se vai ter consumidor para aquele produto. Seja um produto físico, seja um infoproduto, que hoje a gente tem muitos infoprodutos no mercado. Então, o caso mesmo da LinkTech é um infoproduto, A gente pode chamar disso. Então, tem que existir um estudo para que a gente entenda se isso é viável. Já vi muitos clientes que já passaram por nós, que tinham produtos excelentes, mas não tinha uma aceitação no mercado em si. Provavelmente não fizeram o estudo de marketing que a gente chama ali desde o início para saber se é viável, Então, o marketing hoje ele inicia tradicional e eu costumo brincar que ele morre no digital, Por que ele morre no digital? Porque é o fim dele ali. Ele chegou no digital, dali em diante ele nunca mais vai sair. É uma lei que existe hoje dentro de qualquer empresa, Então, se você não estiver no digital, você vai acabar morrendo. É uma premissa que a gente tem. E o tráfego hoje é o que ajuda nisso. Então, é impulsionar. Antes, eu costumo brincar que era outdoor, Então, se você tivesse grana para pagar um outdoor, seu produto ia estar em destaque. Hoje não existe mais isso.
Hoje até tava na hora do almoço, tava vendo um auditor sendo colocado. Eu falei, não é possível que ainda tem gente que gasta dinheiro com isso hoje. E tem. Por incrível que pareça, tem. Mas a gente vê também até uma redução, até pelo preço hoje de uma publicidade no outdoor hoje reduziu muito. Antes você tinha que desembolsar valor considerável para isso. E hoje você vê vários outdoors com propaganda de divulgação, porque tem espaço aberto, porque de fato o digital trouxe. Só que antes de aprofundar um pouquinho no assunto do tráfego pago, até para que o Gabriel possa trazer aqui para a gente um pouquinho do conhecimento que ele tem, apresentar para o pessoal que a plataforma hoje do boletim, não sei se você sabe disso, Pedro, o layout todo do boletim, o Gabriel que construiu isso lá, né? Então, hoje a gente tem aí um portal moderno, acredito que o mais moderno na questão de desenvolvimento de layout do Brasil é o Boletim Goiás, e uma criação do Gabriel, já observando essa questão do marketing, né, Gabriel, de preferência do leitor e o que ele, como trazer essa necessidade, agradar o leitor e vender esse produto que é a informação do Boletim Goiás, não é isso? E eu vou falar um pouquinho da LinkTech, que o Pedro já trouxe aí, vamos puxar esse gancho e explicar o que é a LinkTech pra gente. Então vamos lá. Hoje, no mercado, as pessoas elas esquecem de um negócio chamado experiência de usuário, que você estava falando no início, que muitos produtos não performam. Muitos produtos, as pessoas na cabeça dela, elas têm algo muito mirabolante, fala assim, nossa, esse aqui vai ser show. Só que ela esquece de olhar para a cabeça do usuário e ver como que o usuário pensa, como que é a usabilidade do usuário ao usar aquele produto em si. Na LinkTech, quando a gente começou, a gente teve muito problema com isso. Porque eu desenhei uma coisa, pensei que ia ser dessa forma, mas na utilização ali do dia a dia do pessoal, vi que era diferente. Que eu teria que alterar, mudar os botões, até as palavras que você coloca, né? As palavras que você coloca nos botões faz sentido ali para o usuário. E com isso ali peguei uma experiência muito grande com a LinkTech. E aí foi onde a gente pensou no Boletim Goiás dessa forma. Por quê? A maioria dos portais, eles são feitos para vender anúncio. Eles são feitos para entregar notícias, sim, mas você pode entrar nos maioria dos portais hoje, eles são poluídos. Muita gente tem raiva que quando você entra já pula um pop-up no meio da sua cara. Aí a pessoa já leva ela tem que caçar o xizinho, que geralmente fica escondido lá em cima, para você fechar o xizinho. Chato, cara, que ele é chato. E muita gente tem pesquisa que o pessoal deixa de acessar o site por conta desses pop-up. E foi onde eu pensei, falei, cara, o boletim não pode ser algo que as pessoas vão querer sair de lá. Até porque o tempo de pessoas que ficam no portal, né, aumentou. Por conta que a gente criou algo voltado pro usuário, pensado no usuário. O usuário ele tem controle da plataforma hoje. Ele consegue acessar o portal e fazer todo o controle. E falando do tráfego, o boletim está sendo construído para as pessoas poderem controlar o tráfego dela dentro da plataforma, para as pessoas poderem conseguir anunciar, ter o controle daquilo. Porque hoje a necessidade das empresas anunciar é muito maior. Os outdoor dá resultado? Dá resultado. Porque se você coloca um outdoor num local que passa muita gente, as pessoas querendo andar no trânsito, elas param e ficam olhando para aquilo ali e automaticamente aquilo entra no inconsciente da pessoa e a pessoa fica depois, ela lembra daquilo. Mas você vai pegar vamos pegar um exemplo que eu uso muito. Você pega um condomínio fechado. Como que você acessa todas aquelas pessoas com marketing tradicional? Se você chegar com um panfleto lá na porta e falar pro porteiro, deixa eu entrar aqui para distribuir panfleto? De jeito nenhum. O porteiro não vai deixar entrar. Então qual que é a forma? O marketing digital através do tráfego pago. E além de que hoje está todo mundo com isso aqui na mão o tempo todo. Geralmente. Às vezes você está no trânsito, dirigindo, você não vê o outdoor porque você está com o celular na mão. Tá no Instagram rolando o feed. E com o marketing digital, com o tráfego pago, você consegue acessar um condomínio hoje tranquilamente. Chegou. Por quê? Olha o pãozinho. E você consegue rodar um anúncio e consegue anunciar para todas as pessoas. E geralmente hoje as pessoas estão com a tendência de ter mais de um telefone. Então, dentro de um condomínio fechado, você consegue acessar todo mundo hoje com tráfego pago. E com marketing tradicional, que é aquele marketing que o pessoal tenta insistir ainda, eu, por exemplo, eu não pego panfleto sinaleiro.
Não sei se vocês pegam, mas... Eu pego porque eu penso no serviço de quem tá entregando, entendeu? Aí, pô, a pessoa tá ganhando para entregar. Eu pego. Não, mas para ajudar a pessoa a fazer o serviço dela. Mas para ler o conteúdo, não. Muitas vezes eu pego ele, dobro e já jogo fora ali. E aqui em Goiânia existe muito ali, principalmente setor marista, você para seu carro, quando você volta tem um panfleto de imóvel. Imobiliário, sempre de imóvel. É sempre não é de imóvel. possível que isso venda ainda, cara. Eu não acredito. Cara, vende. Cara. Mas é pouco. Vende, mas é pouco. Eu falo que vende porque eu tive uma experiência dentro de uma construtora e é o corretor antigo. Ele faz, vende, mas não é muito. Não é o que alimenta ali de... Tem gente que liga, porque o númerozinho tá no adesivo lá e... Com o nome do corretor, oi, queria marcar uma visita e vai. Certo. Mas, assim, são poucas as pessoas. Hoje o que a gente tem mais de experiência ali, que a gente pode pontuar em relação realmente às campanhas online. O cliente, ele já chega, ele sabe mais que o corretor, a gente costuma brincar no mercado imobiliário, porque ele já pesquisou todos os empreendimentos, ele chega e fala, já vi, esse realmente é o melhor para mim, eu quero só marcar uma visita. E o corretor hoje ele é para acompanhar na visita, né? Porque o cliente por si, se ele pudesse fazer todo o processo sozinho, ele já faria. Infelizmente, a gente está numa era que ele não quer mais passar pelo corretor e ficar preso. Então certo. É um marketing antigo que foi superado pelo digital. E é tráfego. A tendência está sendo essa. O próprio cliente está se vendendo o produto, né? Você tem que ir construindo um mecanismo para que isso aconteça. Para que o seu produto seja comprado pelo cliente sem precisar de alguém vender. É isso, tá? Sim. E no outro ponto, já a gente falou lá no início, eu quero que você fale, você como tem experiência mais do que eu, né, na questão de tráfego, sobre a gente estava falando sobre o cliente ideal ali no início, né? Que a galera se perde nisso. Porque eu vejo que um dos maiores problemas hoje é nem construir o produto em si. Às vezes o produto é até bom, mas ela não modela o cliente dela ideal da forma correta. Que a gente fala que hoje você precisa ter o seu cliente ideal da forma correta ali para você conseguir anunciar. Porque as pessoas elas querem criar as pessoas para o produto e não o produto para as pessoas. Isso tem frustrado muita gente no digital. Eu falo porque eu venho do mercado digital e eu me frustrei demais, porque eu já fiz vários lançamentos que não deu certo. Já tentei várias coisas no digital que não deu certo. Hoje eu sei fazer tráfego, rodo infoproduto, tem vários infoprodutos rodando, sim. Mas antes eu queria criar o quê? Eu queria criar as pessoas para o produto. O único que conseguiu fazer isso foi o Steve Jobs, né? Ele criou um produto e fez as pessoas entenderem que o produto dele era utilizável. E as pessoas elas têm que criar um produto para as pessoas, ver o buraco, ver a demanda e criar aquele produto para as pessoas. E eu acho que é o que falta isso nas pessoas. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o início ali, né? Como se você montar um roteiro inicialmente para quem está começando, para quem quer investir em tráfego pago, ou quem já está no tráfego pago, só que se frustra muito porque não conseguiu ter resultados. Porque a galera que tem no tráfego pago que se frustra muito, é muito grande. Eu sei porque eu era uma pessoa assim, frustrada. Eu não conseguia ter resultado. Nossa, o que eu já gastei de curso, já gastei de mentoria, tentando fazer 1 milhão de coisas e não sair do lugar, nossa, já foi muito dinheiro, muito dinheiro. Só numa conta de anúncio minha já foi mais de 17 mil reais de erros e acerto. Hoje não, hoje eu consigo colocar o dinheiro e ter assertividade, porque eu já errei muito, eu tive que aprender quebrando a cara, até entender que eu tinha que criar o produto com a necessidade do cliente. Depois que eu aprendi isso, hoje eu consigo vender em escala. Não adiantava nada você pagar e não ter. Mas então, primeiramente, o que é tráfego pago, né? Já o nome já diz que é algo que você paga para ter. Exatamente. Né? Então, explica primeiro pra gente o que seria isso. Eu gosto sempre de fazer uma breve introdução. O que primeiro é tráfego, né? Então, tráfego a gente tem tráfego marítimo, a gente tem tráfego aéreo, a gente tem tráfego urbano, terrestre. Então, tráfego nada mais é que um fluxo de pessoas, né? Então, quando a gente fala de tráfego digital ali, que esse termo ele é pouco utilizado porque a gente substitui por tráfego orgânico ou tráfego pago, mas é verdade que existe um tráfego digital. Então, é o tráfego ali da rede social. Então, você está no YouTube, você está no Instagram, no Facebook, você está inserido num tráfego digital. Quando eu tenho esse fluxo de pessoas ali, eu vou ter o tráfego pago. O que é o tráfego pago? Nada mais é do que eu pagar para aparecer para essas pessoas. Então, antigamente, igual a gente citou ali no início, a gente tinha o outdoor, que é uma mídia muito forte até hoje. Muitas empresas insistem em fazer. A gente tinha
totens dentro de shopping, que hoje foi substituído pro digital, mas antigamente eram banners ali que você via. Então aquilo ali nada mais era do que uma mídia de tráfego, né? A gente pagava para estar naquelas mídias ali. Foi substituído pelo tráfego pago, produto digital. Então hoje, a partir do momento que eu vou dentro do meu Instagram e faço um impulsionamento, vou dentro do YouTube, coloco um vídeo meu para atingir mais pessoas, eu estou tendo um tráfego pago. Esse tráfego pago, eu divido ele em o tráfego pago e a gestão do tráfego pago. A gestão do tráfego pago nada mais é do que a gente fazer isso de forma estratégica. Então, hoje, já respondendo a sua pergunta sobre frustração, eu posso dizer que 80% das pessoas que trabalham ali, tem empresas que trabalham com tráfego pago, elas trabalham com tráfego pago e não com gestão de tráfego pago. Porque existe uma coisa completamente diferente. Uma coisa é só eu pagar para aparecer. Então é como se eu pegasse ali, vou colocar um outdoor ali, uma mídia no outdoor que está debaixo de um pé de manga, que o pé de manga tampa ele. Eu não tive estratégia para fazer isso, eu paguei. Ou então até você colocar o outdoor numa posição da cidade onde não está o seu público. O fluxo, e não está o público. Né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Você então, entrega para um monte de pessoa, mas que pessoa que não tem interesse no seu conteúdo. Nunca vai converter. Uhum. Nunca vai ser seu possível cliente. Então isso é o tráfego pago. Então eu crio uma campanha, eu não entendo, não sei nada, e simplesmente essa campanha ali, ela vai rodar, ela vai me trazer talvez alguns curiosos, mas ela não vai ter efetividade. Quando eu vou partir para a minha gestão de tráfego, entra na parte ali que o Gabriel citou, que a gente trabalha com personas. Então eu tenho que identificar a persona ideal para o meu produto. Um exemplo, se eu tiver uma empresa que vende iPhone, vamos supor, celular, enfim, tecnologia. Eu sei que um público que compra esse tipo de tecnologia, ele pode ser de 18 até 60 anos. De 18 até 65. Então eu consigo identificar já a faixa etária. Eu consigo entender, a partir do momento que eu tenho um CRM dentro da minha empresa, que eu faço um cadastro da pessoa que compra, a profissão dela. Eu consigo entender aonde ela mora. Então eu consigo ter esses dados e saber um pouco. Por exemplo, eu tenho mais venda de aparelho X para médico, para advogado, para pessoas que trabalham com marketing, empresários. Então, isso a gente chama de gestão de tráfego. Então, nada mais é do que uma gestão estratégica. Eu defini minha persona, eu defini a mídia, por exemplo. Existe uma brincadeira que eu costumo fazer que é assim, você vai vender vamos supor, uma mentoria hoje que custa R$1.000, R$2.000 no TikTok, você não vai vender. Porque lá é um público mais adolescente, é um público mais jovem. Que não tem interesse. Mas em contrapartida, se eu colocar lá uma roupa, se eu colocar lá um tênis, alguma coisa, vai ser um sucesso de venda se o meu produto for bom. Então, tanto a mídia onde você vai trabalhar esse conteúdo seu, esse seu produto, e a persona. Então, 80% das pessoas elas têm problema porque hoje o tráfego ele não é trabalhado para persona. Existe lá um machismo que tem um modelo de campanha que dá certo para tudo. E aí eu faço esse modelo de campanha que dá certo para tudo e não vai dar. O pessoal quer padronizar, né? Isso. Por exemplo, é o mesmo nicho, o cara deu certo para a empresa A, mas o cara também acha que vai dar certo para a empresa B. Mesmo que seja no mesmo nicho, às vezes o que deu certo para A não vai dar para B. Exatamente. É mais ou menos a mesma lógica que eu uso. Igual às vezes eu vi uma faculdade que fica, por exemplo, ali perto de Flamboyant, ela colocava um outdoor no Garavelo, que é do outro lado aqui da cidade. Qual que é a chance disso dar certo? Uma pessoa que mora no Garavelo vai se deslocar para o Flamboyant para estudar? Provavelmente não, né? Então é totalmente contramão. Faltou a gestão aí da aplicação da sua Exatamente. Então, assim, isso é gestão. Uhum. Então, hoje eu coloco que o marketing tradicional, ele tem uma gestão boa. Já, as pessoas souberam fazer isso ao longo do tempo. O digital, as pessoas ainda estão aprendendo como que vai ser feita essa gestão. Então, isso é o que mais causa frustração hoje em relação ao tráfego pago, é isso. E 80% dos clientes realmente eles não têm resultado. Então, o resultado, o que é o resultado? É a conversão? É a venda? Talvez não.
Eu tenho clientes que para eles a conversão é o retorno, é a assinatura, a famosa assinatura. Então eu tenho um cliente sempre comprando de mim. Essa é a conversão que eles querem. Porque fazer uma venda no digital você faz. O difícil é você fazer mais de uma. E esse é o desafio. Porque a gente vive em Goiânia, 1 milhão e pouco de habitantes. É quase 2 hoje. Quase né? 2. 1 milhão e meio. Goiânia, a região metropolitana tem 2,5. Exatamente. Então, pensa se em quanto tempo eu levo para vender para 1 milhão e meio de pessoas. Um ano, se eu vender para 1 milhão e meio de pessoas em um ano e elas não voltarem a ser minhas clientes, acabou. Eu tenho que mudar de cidade. O tráfego pago ele existe para quê? Para que isso não aconteça. Certo. Então, é a recorrência que a gente chama. Essa é a métrica de conversão que a gente usa. Então, o cliente vai lá, ele comprou esse mês que vem ele compra, daqui 3 meses, 4 meses, e aí entra na jornada do cliente que a gente estuda. Então, existe a persona, a jornada do cliente. Então, a gestão de tráfego ela é bem complexa. Outro ponto que você tocou, que vendi para 1 milhão, depois eu não tenho mais para quem vender. Porque é muito comum hoje no tráfego a galera focar só em aquisição de novos clientes, né? Exatamente. E não na retenção dos clientes. Exatamente, só que a galera esquece de quê? De vender mais para o mesmo cliente. A gente foi numa reunião recente que o gestor focava em vender mais, só que ele não focava em reter os clientes. Sim. Que a gente fala o lifetime value, né? Que é a vida útil do cliente ali comprando. Os gestores, a maioria também, eles não focam nisso. Como que eu posso vender mais para o mesmo cliente? Porque vai perdendo, né? Depois a galera some e depois você não tem mais para quem vender. E existe até uma lógica nisso aí, que a gente observa dentro do tráfego ali, da gestão de tráfego, que conforme o cliente ele retorna a compra, o ticket médio dele aumenta. Então, um cliente meu comprou, vamos supor, hoje 2 mil. A probabilidade dele voltar mês que vem e comprar 2,5 é pelo menos 75% maior. Então, eu consigo, ali dentro da gestão de tráfego, ter acesso a isso e fazer essa retenção. Isso que a gente chama, já entra na parte de remarketing. Então, eu tenho um funil, que eu criei um funil, eu passei o meu cliente, a gente vai falar um pouquinho de funil, aprofundar nisso, que é interessante hoje o empresário ele entender de funil. Porque hoje o que eu vejo muito dentro do tráfego pago que a gente tem aqui em Goiânia, eu vou falar da região que a gente está, aqui em Goiânia, região metropolitana, a gente vê muito fundo de funil. Então, eu tenho agências fazendo esse serviço para fundo de funil. O que é fundo de funil? Fundo de funil é o cliente que compra. Então, ele não está preocupado em criar uma retenção, ele não está preocupado em fazer o funil. Porque o funil a gente divide ele em topo, meio e fundo. Topo, conteúdo que gera valor. Então, eu estou, por exemplo, um blog, eu estou mostrando o meu produto, estou gerando valor no meu produto. Meio de funil, eu estou mostrando o benefício do meu produto. Fundo de funil, eu estou mostrando as vantagens de ter o meu produto. Basicamente isso. Dentro desse funil ali, no fundo, eu faço a CTA para me fazer a venda. Existe toda uma lógica por trás disso, que esse é o básico de ser feito. E hoje o tráfego em si é trabalhado só no fundo. Então, a empresa ela acha que fazendo o funil completo, ela tem um custo maior. Pelo contrário, se eu faço um funil completo, meu CPC, que é o meu custo por clique, meu custo por 1.000, que são a cada 1.000 pessoas que eu impacto, tudo vai diminuir. Porque eu vou ter mais pessoas no topo, e essas pessoas, conforme elas vão descendo o funil, vão ficando mais baratas para mim. Entendi. O custo fixo, ele se mantém se você vai atingir um número pequeno ou o dobro daquele número, o custo fixo é o mesmo. Então, você consegue fazer com que o seu custo fique mais baixo. Isso. Porque só o que muda é o variável de acordo com o número de pessoas. Isso. Quanto mais pessoas eu tenho para poder passar pelo funil, automaticamente meu custo por lead ele vai ser menor, meu custo por venda vai ser menor e o meu retorno, que é o ROAS que a gente chama sobre as campanhas ali, ele vai ser maior. Então, é uma lógica que a gente usa para poder fazer campanhas trazerem resultados e não consumirem dinheiro do cliente. Porque a verdade é que hoje o empreendedor que ele tem uma empresa que faça isso, ou um profissional interno, ele não entende nada para poder cobrar e para poder falar se está certo ou se está errado. Ele sempre olha para o caixa. Então, tá entrando dinheiro, então tá tendo resultado. Tô vendendo, não tô ficando vermelho, ótimo, é isso que eu preciso.
mas ele não faz a métrica em si completa de quanto ele investiu, de quanto que foi gasto por campanha, por custo por lead. Por exemplo, tem empresas que pagam R$100 num lead, em um lead, mas você poderia pagar 30. Mas o cara tá pagando R$100, tá fazendo uma venda de 250 e para ele tá excelente. Lead, para falar até para o nosso espectador, Lead é o cliente. É o cliente, é uma oportunidade. Isso. No meio digital a gente chama de lead. Porque é um cliente quente, é um contato mais quente, é um contato que tem uma probabilidade maior de fechar o negócio. É um contato que ou ele cadastrou no seu produto, ou ele te chamou, algo do tipo. Então, houve até a iniciativa dele. Isso, então um lead, é um possível cliente que ele já fez contato com você. Então ele está no seu banco de dados de cliente. É basicamente isso que a gente chama lead. São oportunidades que a gente gera pro empreendedor, para a empresa, enfim. Enquanto você está contando aí, eu e o Gabriel estão comendo pão de queijo aqui, viu? Pão de queijo, a gente é goiano, tem que ter o pão de queijo. Boletim Goiás, nada mais característico do que o pão de queijo. Só faltou o piqui, mas o piqui no horário não é... No horário não dá. Vai fazer bem pra gente. Mas, Pedro, sobre o tráfego pago, inclusive para quem está assistindo, sobre a importância disso que a gente está falando aí para o negócio, mas trazendo isso hoje para a rede social. O local onde o tráfego ele roda, porque a gente está falando, usou exemplos de outdoors, obviamente são colocados nas vias, nas cidades, e o tráfego pago, aonde que ele é veiculado, aonde que circula essa propaganda. A gente está falando de meio digital, mas quais canais? Por exemplo, no portal Boletim Goiás a gente pode colocar um tipo de tráfego pago para um anunciante lá, ou isso é só para as redes sociais? Fala um pouquinho para a gente o local, a praça onde circula esse tráfego. Tá. Então, iniciando ali pela parte do boletim, o boletim sim, ele pode ter tráfego pago. Ele pode ser um parceiro do Google, ele pode se cadastrar, ser um parceiro do Google, e aí quem fizer anúncios no Google pode aparecer dentro do boletim. O boletim pode desenvolver uma própria ferramenta para tomar conta desse tráfego. Então eu posso ir direto no boletim e falar, eu quero anunciar dentro do seu site. Então vocês podem fazer isso também. Inclusive já está em andamento. Excelente. Então, assim, é uma ideia. Por quê? Você tendo essa ferramenta que o Gabriel falou que está em desenvolvimento, você controla o que é interessante para o seu usuário ou não. Porque eu posso, por exemplo, ter uma empresa de, sei lá, vender sorvete. É interessante anunciar dentro do Boletim Goiás? Para vocês eu não sei, mas talvez para mim seja. Se eu fizer um anúncio e colocar o site de vocês e vocês forem parceiros do Google, meu anúncio vai aparecer lá dentro. Você não consegue ter esse controle de forma efetiva. Você pode, claro, colocar lá para o Google os nichos que você deseja, os nichos que você quer que tenha anúncios lá dentro. Quer dizer que ele vai seguir só aquilo ali? Não. Se a demanda para aquilo ali for baixa, ele vai pegar alguns nichos que sejam semelhantes. Ele não segue nem os tamanhos, você bota o tamanho pequenininho, ele vai lá e estica. Exatamente. Não respeita nem ele isso. Ele não respeita o seu site. Ele o seu layout. O layout é ele que manda, né? Virou dele, é dele, ele toma conta. Então, e isso ele vai te repassar uma verba do que na verdade é tipo uma alocação mensal, você vai alocar o espaço pro Google, é mais ou menos assim que funciona. Tipo um outdoor, só que tipo outdoor, dentro do site. Dentro do seu site. Outdoor digital, que a gente chama ali. Mas o que é mais comum hoje, tá? Anúncio. Facebook e Instagram, é o que todo mundo faz, é o básico. Então todo mundo que inicia ali, hoje nesse meio de ads que a gente chama, né? Vai para Facebook e Instagram. Porque é onde a gente tem a maior concentração de pessoas hoje ali trafegando, passando o seu tempo. Existe o Google em si, que é quando você vai ali, tem alguma dúvida, você vai lá no Google e pesquisa. Então ali tem como você fazer anúncios, a gente chama de anúncios de pesquisa. Então é onde você compra palavras-chave, por exemplo. Eu quero comprar Boletim Goiás. Então todo mundo que for lá e pesquisar Boletim Goiás, meu anúncio vai aparecer, eu vou ser o primeiro. Eu quero comprar só a palavra boletim. Então às vezes a pessoa pode ir lá pesquisar boletim que de ocorrência. Exatamente, você vai aparecer, entendeu? Então não existe muito regras para essas pesquisas. Eu quero pesquisar, eu quero comprar a palavra-chave do meu concorrente, que é o nome do meu concorrente, eu posso fazer. Então a pessoa pesquisou pelo meu concorrente, eu vou aparecer. Então essa é a rede de pesquisa do Google. Tem a rede de display, que é a que a gente comentou ali, que você pode locar o seu espaço dentro do Boletim Goiás para aparecer os banners, os interativos.
Então a gente usa muito, por exemplo, eu trabalho com provedores de internet, vamos supor. Eu posso fazer um anúncio dentro de um site que mede velocidade de internet. Nada mais justo, né? Então eu vou lá e eu vendo internet X, coloco um anúncio lá dentro. Posso fazer para sites específicos. Isso é rede de display. E tem o YouTube, que hoje está ganhando muita força. Antes o YouTube ele era mais para quem queria vender curso, mentoria, mercado de afiliados, que cresceu muito. Mas a gente hoje tem uma grande demanda de YouTube para reforço de marca. Então eu tenho clientes que eles não vendem pelo YouTube. Mas se você for lá e pesquisar, acessar o site dele, você pode ter certeza que o primeiro vídeo que você vê no YouTube vai ter um anúncio nosso. Então isso a gente chama de reforço de marca. É para falar pro cliente, pô, você precisa realmente vir para cá. Então a gente trabalha o YouTube muito nessa lógica hoje. E tem outras redes, igual o TikTok, que a gente citou, que é uma rede mais adolescente, mas eu tenho um fluxo legal para fazer venda de roupa, de maquiagem. Então você tem que identificar isso dentro da rede. Eu tenho o LinkedIn, que o LinkedIn hoje ele é excelente para você fazer anúncio, para captar parcerias, para captar investidores e até mesmo para produtos de alto ticket. Então, por exemplo, o que é um produto de alto ticket hoje? Mercado imobiliário. Então, eu vejo milhares de corretores que investem em Instagram e não investem em LinkedIn. E o LinkedIn hoje é uma plataforma melhor. Porque eu tenho um público mais qualificado lá. Eu tenho empresário, eu tenho engenheiro, eu tenho médico, advogado. Então eu consigo, dentro de uma plataforma, falar, por exemplo, o LinkedIn. Eu quero anunciar o meu produto. Vamos supor, eu vendo um curso de estética. Eu quero anunciar só para quem tem um pré-requisito. Então, um biomédico, um médico. O cara, por exemplo, o cara só dá palestra em company, palestra para empresas. Muita gente quer ir pro Instagram, mas onde está o público do cara? LinkedIn. Porque os decisores da empresa geralmente estão no LinkedIn. E fazendo network ali dentro. Isso. Então, assim, eu tenho essas que são as mais conhecidas hoje, mas, por exemplo, eu tenho o QI, que é um aplicativo novo, tipo TikTok. Eu tenho o Taboola. O resto, a maioria é chinesa, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas é tudo de lá. Por exemplo, eu tenho o WeChat. O WeChat ele é excelente para você fazer anúncio. Ele pega na Europa. Ele é tipo um Telegram, tipo um WhatsApp. E hoje o WeChat, tipo, eu já testei ele. Aqui não tem muito. Aqui na verdade não tem nada de demanda para o WeChat. Mas ele tem muito para, por exemplo, se você for anunciar a Europa, ele tem muita demanda. Se for pra China, por exemplo, quem manda lá é o chat. Exatamente. Então, assim, depende muito da região que você vai. Por que eu citei esses de fora? Por exemplo, o caso do WeChat. Porque a gente pega cliente de fora. Então, você pega um cliente de Portugal, você pega um cliente ali da Espanha. Então, você tem que entender um pouco das ferramentas. Hoje, de rede social, se a gente for colocar, tem um mapa que a gente acha ele ali na internet. Existe mais de 200 redes sociais que você pode trabalhar. Mas a gente foca nas que tem mais demanda. Então hoje o LinkedIn é a última que chegou. O LinkedIn, assim, de todas que a gente citou, o LinkedIn é a última que chegou no mercado. E hoje é a que mais traz resultado, por incrível que pareça. Ela se tornou bastante corporativa. Isso. Ela é uma rede corporativa, na verdade. Ela foi criada com esse intuito. Ela foi criada com esse intuito. É igual o Whindersson falou no podcast dele. Que você não vai ver uma foto de biquíni. Você não vai ver uma foto de biquíni no LinkedIn. Certo. E se você ver, vai ser altamente hostilizado lá, né? Isso. Porque não é a intenção da plataforma. Certo. Então, hoje, no LinkedIn, você acompanha grandes empresários que estão lá e são referências. Então, se você pegar esses empresários, eles ganham prêmios por serem referências no LinkedIn e não no Instagram. E o que tem acontecido hoje, a gente tem visto, e acredito que o tráfego pago vem aí até para poder ajudar o business dentro dessas plataformas, é por causa da trava dos algoritmos dessas plataformas com o orgânico, não é isso? Você coloca um conteúdo organicamente, você chega a um certo alcance, mas a coisa fica limitada. Sim. E aí a necessidade, ela é criada exatamente para isso, para que você comece a pagar e começar a render para essas plataformas, não é isso? Isso. Eu vou contextualizar para você, para ficar mais fácil o entendimento. Como eu falei no início, trabalhei dentro de uma empresa de eventos. Quando eu casei, eu saí dela. Não fazia sentido a gente continuar lá. É uma empresa de eventos, não é muito
o nicho que a gente quer estar. Fui trabalhar, tive a oportunidade, já tinha tido uma agência de marketing, tinha quebrado, era o marketing convencional ali, tinha quebrado. E aí eu tive a oportunidade de ir para uma construtora. Isso foi em 2020. Então eu entrei nessa construtora para trabalhar como analista de marketing. 20 dias veio a pandemia, fechou tudo. E aí o que acontece? Em 2019, quando eu saí da empresa de eventos, fiquei só com a minha de marketing, a gente já tinha um movimento muito grande de tráfego pago. Só que eram feitos por empresas grandes. Não eram empresas pequenas, porque o custo ele era baixo. Mas o custo para quem ia fazer era alto. Porque era uma coisa nova, você não tinha tanto conhecimento no mercado disponível. Igual hoje, se você for no YouTube, você encontra 800 vídeos no mínimo ali de tráfego pago. De pelo menos umas 50 pessoas diferentes te ensinando, de forma gratuita. Na época a gente não tinha isso. Ou você pagava alto para alguém ser seu mentor, para você ter acesso a um curso bom e aprender, ou você tinha que ir fuçando na ferramenta, igual a gente fala no bom goianês, para aprender. Então ali em 2019 a gente já tinha identificado essa demanda, mas a gente tinha feito um cálculo de, são 5 a 10 anos para isso virar. 2020, entrei na empresa, 20 dias veio a pandemia. Fechou. Era uma construtora. Você vivia de plantão dentro de um stand de um edifício em construção. Certo. Que era assim que era vendido. Como é que você vende? Não tem como você vender. Parou tudo. Parou. Você não pode abrir um stand. Como é que a pessoa vai te visitar e vai comprar um apartamento? Nessa época existia uma empresa que fazia o tráfego para essa construtora. Eu coordenava essa empresa. Então essa empresa ela repassava todos os dados, a gente traçava estratégia e a empresa executava o tráfego. Foram pelo menos 6 meses, 2 vendas. Nossa Senhora. Em 6 meses. De tráfego. Claro, os corretores tinham tinha ali seus clientes de carteira e faziam venda. Só que algo me chamou a atenção ali. Esse nicho não estava preparado. Em contrapartida, foi a época que a gente mais ganhou dinheiro. Eu falo a gente porque nessa época eu montei toda uma estruturazinha, comecei uma agência novamente, porque eu estava em home office, então eu tinha tempo para fazer isso. E a gente começou a pegar muito delivery. Foi quando a gente bombou. Então delivery assim, o cara abria o Instagram para vender, porque ele nem Instagram ele tinha. Ele tava só no iFood, tava só nessas ferramentas, nesses aplicativos. Então o que a gente pegou e fez? Montou e atendeu. Todo tipo de mercado. Todo tipo de mercado. O que vinha a gente tava fazendo. Porque era a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, que dia que a gente ia esperar um boom desse? Eu tive que recusar cliente. Eu tive que filtrar cliente. Eu tive que falar, não consigo mais. Eu não tinha demanda de funcionário para atender suficiente. Porque foi muita gente. Se você não fizesse, você não ia vender. Sim. Era basicamente Até essa... porque estava vivendo uma pandemia, não havia previsão de quando que isso ia passar e a coisa tinha que funcionar de forma que não fosse física. Antigamente, a forma tradicional. Então, assim, na nossa cabeça a gente pensou que, 3 meses isso aí vai estar resolvido. A gente vai passar por isso em 3 meses. Deu 6 meses, nada. 9 meses, nada. Aí começou a ficar mais sério. Então, o que aconteceu? A gente pegou e identificou um comportamento. Você tinha até 2019 uma venda orgânica muito forte. Quando veio a pandemia, que bombou de anúncio, o que a ferramenta fez? Instagram, que hoje é a Meta, né, que a gente chama. Ela pegou e falou, peraí, todo mundo vendia organicamente. Agora que tá todo mundo fazendo anúncio para vender, não vão voltar mais a vender organicamente. Porque a empresa precisa ganhar dinheiro. Sim. Se não ganhar dinheiro, ela vira uma ONG. Vamos supor assim, né? Não tem fruto, não vai se manter. Então, aí pegando ainda o gancho do Whindersson, o Facebook hoje ainda é uma startup. Então ela precisa ganhar dinheiro para trazer essas inovações. Então, assim, o Instagram ele reformulou todo o algoritmo dele. Então, clientes que cresceram organicamente, que você postava uma foto, chovia de venda. Eu tenho clientes assim, que vieram para o tráfego esse ano porque estavam quebrando. Então, passou a pandemia, eles acharam que ia voltar, eles acharam que tudo foi reflexo da pandemia, mas não foi. Foi a ferramenta que foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje, o tráfego que até 2019 era luxo, hoje é essencial.
Então hoje você não suporta mais uma operação sem tráfego pago. As plataformas já identificaram que ali tinha um mercado muito grande crescendo desde a pandemia e falou, aqui também é um lugar de ganhar dinheiro. Isso. E se você for pegar reportagens, eles falam que nunca vai trazer um número exato todas, mas uma média que eles calculam de 2020 a 2021, final de 2021, que a empresa Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, eles tiveram um aumento de faturamento nos anúncios em torno de 100%, de 80% a 100%. É uma média que eles calculam de aumento. Então, eles praticamente dobraram o que eles ganhavam de anúncio até 2019. Isso só em 2020 e 2021. Então, Google não era muito utilizado, passou a ser extremamente utilizado. Então, o tráfego pago ele se tornou essencial. Porque hoje, se você entra no Google, se você fizer uma pesquisa lá, provavelmente, se a empresa que você pesquisar ela não estiver fazendo anúncio, vai aparecer 4 antes dela. 3 ou 4, que são os primeiros os anúncios. Depois vai aparecer a empresa. Então, você perdeu muito espaço. Então, toda a verba que o pessoal colocava em marketing tradicional, eles estão trazendo hoje para o digital. Então, é um dado curioso. Tem uma reportagem da revista da revista UOL Digital, que eles fizeram uma pesquisa com uma empresa chamada Moz. Ela é uma empresa só de tecnologia que ela faz essas pesquisas de mercado. Eles apontaram que de 2020 a 2021, o investimento que as empresas estão fazendo no digital já corresponde a 33% do que elas faziam antes. Então, eu tô com praticamente ali 1/3 da minha verba voltada para digital já. Certo. E antes você não tinha isso. Antes você tinha talvez 10%, 20%, e olhe lá se você tivesse tudo isso para digital. Inclusive trazendo até o cenário atual do ano que a gente está, o ano eleitoral. Já de 2018 para cá a gente viu que as eleições elas mudaram um pouco o corpo, né? Porque parou de ser essa campanha completamente física, rua, corpo a corpo, passou a ser digital, inclusive com a eleição do Bolsonaro. 2020 ela foi ainda mais digital por causa da pandemia, né? Teve o corpo a corpo, mas com todas as restrições, e teve essa parte digital muito forte. Esse ano a gente já viu que ela continuou dividindo, a campanha ainda continua sendo rua, tem que estar lá, mas ainda é muito forte. E está bem forte essa tendência do tráfego pago na campanha eleitoral, não tá? Sim, o tráfego pago ele trouxe, na verdade, um caminho muito bom para quem gosta de tecnologia e está na política, tá inserido hoje ali na política. Então, antes eu não conseguia fazer anúncios sobre política. Eu conseguia postar um conteúdo, falar, marca lá, ele é sobre política, porque a privacidade ali das redes sociais, elas pedem isso. Hoje não, hoje eu tenho dentro, por exemplo, do Facebook, do Instagram, eu tenho ali toda uma configuração que eu consigo fazer como candidato ou como agência que vai gerir uma campanha de um certo candidato para eu poder divulgar esses anúncios. YouTube, eu fui muito impactado no YouTube por anúncio de candidato. Então, eu vejo essa mudança de forma que as pessoas elas também estão pesquisando mais. Porque se elas não estivessem pesquisando, esses anúncios seriam irrelevantes. Então, a partir do momento que eu tenho um comportamento mais digital, faz sentido eu estar lá. Por exemplo, você não pode fazer mais aqueles antigos showmícios, que você contratava um artista grande para se promover. Quem que vai sair de casa para ouvir um comício? Não tem, não existe hoje. As pessoas elas não vão sair de casa para ouvir um comício. Porque primeiro você tem os debates. Então, você tem os debates online também já hoje. Tem alguns canais que fazem essa transmissão, juntam ali e fazem. Então, o meu mundo é digital. Se o meu mundo é digital, eu tenho que estar inserido como candidato dentro disso. Eu costumo brincar dentro da minha empresa que o candidato que ele entender que essa velha política ela não vai mais eleger daqui umas 2, 3 eleições, que o que vai mandar é o digital, porque isso já foi provado em 2018. Então, a campanha do Bolsonaro foi uma prova viva que o digital veio para ficar. Porque uma campanha para presidente que você gastou ali poucos milhões e ele foi eleito, você tem que
no mínimo, parar, observar, entender o que ele fez, como é que foi feito. Muita gente fala, foi o efeito contrário ali ao ex-presidente. Não, foi um efeito digital. Teve essa questão da rejeição. O Bolsonaro é a figura que veio para representar a rejeição de um governo que estava há anos, mas de fato não pode tirar o mérito de que a campanha digital ali ela foi determinante, porque não foi simplesmente ele que fez, foram grupos de pessoas, apoiadores, ela foi de forma orgânica, inclusive. Não tinha nem anúncio naquela época, assim, a gente não tinha uma ferramenta que ela falasse assim, eu tô regulamentando os anúncios. Não, o Facebook não estava preparado para isso ainda. Então ele foi se preparando, 2018 foi o pico, 2020 foi onde ele teve que implantar, querendo ou não, porque não podia fazer campanha, não tinha como fazer. Ele implantou, e 2022 é a primeira eleição que a gente pode dizer que está tudo regulamentado. Primeira 2020 já teve algumas resoluções, algumas coisas tentando organizar isso, porque houve-se essa necessidade, principalmente porque estava no meio de uma pandemia, né? Então foi devido à necessidade. Mas 2022 é a primeira que a gente fala, não, tá tudo regulamentado, tudo certinho, a gente pode fazer. A questão ali de 2018, só uma curiosidade, para você ver tanto que o meio digital é forte, você tinha mais gente dentro de uma live do que de um debate numa rede aberta. Então você vê que o digital ele hoje é mais forte. Não tem como. Então, assim, e o custo hoje também é mais barato. É muito mais caro você aparecer numa televisão do que você estar inserido numa rede digital. O custo para fazer uma televisão é muito alto? É muito alto. Então, o digital hoje, talvez ele vai impactar um maior número de pessoas e pessoas específicas. Porque eu tô dentro de uma televisão, mas às vezes não é o meu público. Naquele horário que eu vou aparecer, naquele horário que eu quero. No digital, não. No digital eu consigo segmentar e falar, para esse tipo de pessoa aqui que eu quero. Uma questão interessante, que os debates hoje estão todos sendo pelo YouTube. A maioria dos debates você consegue ver tudo pelo YouTube. Você consegue ver pela TV, sim. Mas onde está o maior acesso? Eu mesmo não vejo debate pela televisão. Nem ligo minha televisão lá de casa. Mas eu coloco, tem duas telas, eu boto a tela do lado e boto o debate. Quando eu vou fazendo algumas coisas, eu vou assistindo o debate ali e vou acompanhando. E eu fico observando o tanto de gente que dá de acesso aos debates políticos hoje através do YouTube. E muita gente faz transmissão no Instagram. Uma coisa que eu prestei atenção, até te mandei, esse dia pra trás, o pessoal fazendo transmissão do debate no Instagram. E tinha muita gente assistindo ali pelo Instagram. Porque o cara tá no sofá, ou ele tá fazendo qualquer outra coisa, e ele abre o telefone ali. E vai ouvindo. E vai ouvindo ali, ou vai lavar louça, ou vai fazer qualquer outra coisa, e vai ouvir ali o debate. Então, a rede social hoje, ela, para qualquer pessoa, né? Ela é fundamental para a pessoa hoje, ela crescer e se desenvolver. Essa percepção a mídia tradicional teve, né? Porque é histórico o primeiro debate presidencial ser pela Band. Novamente ela provou isso. Só que ela fez um pool de empresas, né? Um grupo em que uma delas ali era o UOL. O UOL é completamente digital. E aí ela juntou isso para poder trazer a mídia tradicional com o digital junto, e você consegue observar isso até na estrutura que monta, porque o público do digital ele é diferente da mídia tradicional, da TV aberta. E aí você consegue enxergar ali até que o marketing desenvolvido nisso para atingir o público certo. E detalhe importante desse debate, eles novamente fizeram parceria com o Google, né? Então o Google conseguiu ali trazer todas as métricas que estavam sendo geradas em tempo real. Então, prova mais uma vez que, por exemplo, aconteceu muito ali. Falavam algum tema lá no debate. Esse tema, se fosse relevante, automaticamente as pesquisas no Google subiam. Porque as pessoas estavam vendo o debate no Google. Então, pesquisar, entender sobre o tema. Então, o comportamento digital, ele é muito presente hoje em nossas vidas. Antigamente, você queria pesquisar alguma coisa, você ia no livro. Vou fazer uma receita, vou olhar um livro de receita. Você fala... Ok, Google, ele te dá a receita ali e você só faz, só executa. Então, o digital, ele não vai mais sair. Você pede pra Alexa, né? Ou pra Alexa. Ou pra Alexa. Então, o comportamento não vai mais deixar de existir. E digital. E se as pessoas não entenderem qual que é o benefício do tráfego, qual que é o princípio do tráfego para isso, elas não vão conseguir continuar. Não vai ter uma empresa que vai sobreviver sem tráfego hoje, infelizmente. Eu gosto sempre de ler reportagens a respeito do mercado digital. E aí, eu não lembro se foi início do ano, acho que foi início do ano, eu vi uma entrevista do
do Jorge Lehmann, dono da Ambev. Uhum. Aí quando o dia que eu vi a entrevista, que ele falou assim, nossa, eu me sinto um dinossauro apavorado no mercado digital. Eu falei assim, cara, não tem lógica. Ele é bilionário, Sim. ele é dono da Ambev, do Burger King, aqui no Brasil. E como que o cara tá apavorado dentro de um cenário desse, né? E aí, lá na reportagem, ele fala que o mercado mudou muito, ele hoje é completamente digital, e ele não tava, entre aspas, esperando esse comportamento. Mas que mesmo com a idade dele, tudo, ele estava preparado para passar por essas situações. E aí quando a gente pega uma reportagem que saiu agora no mês 7 de 2022, com um dos diretores da Ambev, ele já apontou que 80% hoje dos consumidores de varejo deles estão inseridos no digital. Aí você para e pergunta, pô, uma empresa que vende ali cerveja, essas coisas, como é que 80% dos meus consumidores de varejo estão dentro do digital? Ou seja, a importância dessa pesquisa, até porque a posicionamento da marca dele já muda. Já Já sai da mudou mídia completamente. tradicional e já vai para dentro do digital. Mudou completamente o posicionamento. Então, assim, mas entra naquela etapa que, pensa, ele é bilionário, ele construiu um império, ele teve a capacidade de reconhecer que ele, opa, se eu não mudar, eu vou quebrar. Vai ficar para trás. Vou ficar pra Porque trás. vai vir outro que vai fazer na minha Vai frente. vir outro e vai E, se eu não fazer. me engano, acho que é o Zé Delivery da Ambev, né? Zé Delivery, sim. Eles lançaram o Zé Na verdade- Delivery pra atender o público digital. Se eu não me Massa, engano, nossa. assim, ao Ele pé é da Ambev? letra, Eu não sabia. ele foi desenvolvido por uma empresa e a Ambev comprou. Então é mais ou menos isso. Você consegue pedir, Certo. e é a nível Brasil, Isso. Um aplicativo de pedir bebidas, né? É. de bebida. Então, tipo, direto eles estão ali no intervalo do jogo. Ah, ó, se você pedir com esse cupom aqui, chega em tantos minutos. E realmente chega. Você E eu pode fazer lembro o que o Zé teste. Delivery foi criado bem no meio da pandemia também. Porque as pessoas Exatamente. estavam em casa assistindo as lives dos cantores E não tinha como comprar. comprar. Aí veio o aplicativo E e... é um preço muito diferenciado. É. O preço do Zé Delivery é um preço diferente do mercado. Você fala assim, Isso. mais alto. Mais barato. Mais barato. Mais barato? Mais muito barato. mais barato. Você consegue. Mesmo com o custo de transporte? Porque é É da direto Ambev. da Ambev. É direto tá. da Ambev. Então eles conseguem dar uma margem Isso. ali de se tornar mais barato no Certo. Zé Delivery. E eu não preciso comprar, colocar o meu custo de compra para colocar o custo de venda, entendeu? E aí, será que a gente colocaria então que a Ambev está criando um concorrente para os clientes dela? Nesse caso, porque ela vende para a distribuidora, vende para o mercado, vende para o bar e ela está colocando um aplicativo que está vendendo mais barato, de repente mais interessante o cara pedir pelo aplicativo do que ele ir no bar comprar. Só que a gente também fala de clientes diferentes, de expectativas diferentes, mas Geralmente, você se você cria vai uma no tendência bar- da pessoa ficar e comprar. Geralmente, se você vai no bar, você vai tomar lá. Essa é uma lógica que as empresas aplicam. O que a gente observa é que o tanto de distribuidora de bebida que a gente tinha antes começou a cair. Então a gente já entende que o número de distribuidoras abertas começou a diminuir. Até porque é um comportamento, você ir na distribuidora só para comprar aquilo ali. Então hoje você pede pelo aplicativo, chega na sua casa, você não precisa sair nem nada. O que a Ambev fez, ao meu ver, no meu ponto de vista, ela simplesmente se adequou ao mercado. Porque ela já vendia no varejo. Então, por exemplo, tinha pontos de vendas que ela ficava que a empresa não comprava. Então, por exemplo, eu tenho lá um bar, eu não compro, eu pego consignado. Então eu vou lá, coloco o que eu vendo, eu pago. E eu pago uma taxa em cima disso. Então, a Ambev ela não tinha lucro ali, porque ela tinha que esperar o cara vender, pro cara pagar. Então era meio que ela colocando o produto dela à venda. Certo. Quando ela fez o aplicativo ali, que ela comprou o aplicativo, enfim, ela fez isso. Então, Colocou pô, o eu produto vendo o dela meu dentro. próprio produto. Mas o maior concorrente do Zé Delivery é as distribuidoras. São as distribuidoras. Porque o cara ele tá em casa já bêbado. O cara não vai sair dirigindo. O cara só pede um aplicativo, já E chega chega lá. pra ele. Mas, mesmo assim, ainda o fluxo no distribuidor é muito É, grande. porque o distribuidor do Exatamente. lado de casa, o cara desce, As sai de pessoas casa e vai e preferem- busca atrás. É. E comprar na distribuidora, às vezes, do que pedir. Depende, né, dali como você tá. Depende muito do comportamento. É igual a gente falou lá no iniciozinho. Cada região vai ter um comportamento. Então, talvez o cara que mora numa região tipo um pouco mais afastada, ele vai na distribuidora. O cara que talvez que mora no Bueno aqui, no prédio e tal, ele vai pedir. Então, são comportamentos diferentes.
Não tem como você prever. Mas a questão é que a tendência é essa. Sim. Então é a mesma coisa. Antigamente você falava assim, pô, tem um pit dog do lado da minha casa. Eu vou lá ou eu vou pedir? Vou lá. Porque você tinha que pegar o telefone, ligar, fazer um pedido. Aí a mulher tava notando seu pedido, tava gritando com o outro que tava esperando o pedido lá. Era Cara, mas o confusão. tal de pedir em casa é bom. Tem um pit dog do lado da minha casa. Eu ligo e peço. Você não Cara, precisa ir lá. E eles não cobram taxa, porque tá pertinho, aí, porra, não Pois sai de é, casa Eu fantástico. já faço cara. ao contrário, eu já vou lá. Nossa. É um Tá quarteirão de casa. São comportamentos. Mas assim, a tendência é que isso mude, porque quando o iFood veio, mudou. Não tem como. Sim. Mudou muito, entendeu? Hoje as pessoas elas estão deixando um pouco de pedir no iFood. A gente já constatou essa tendência também de queda por conta das taxas. Então hoje você tem uma taxa de entrega muito alta. Então assim, As pessoas fazem cálculo. isso, então tipo, peraí, vai me cobrar R$20, mas se eu pegar e for lá então, eu vou gastar o quê? 10? Então eu vou lá, entendeu? Então tudo, hoje você faz um cálculo, querendo ou não, dentro ali de tudo em si, de toda a ferramenta. Então isso é importante, sabe? Às vezes a gente brinca aqui que, eu prefiro ligar e pedir. Beleza, mas pensa uma pessoa que talvez não more do lado. Como é que você vai impactar essa pessoa? Porque eu mesmo conheço aplicativos não, pessoas que fazem delivery que entregam a 4 km de distância. Um raio de 4 km de distância. Então como é que você vai impactar a pessoa que está longe? Você tá perto, é fácil, mas a pessoa que está longe, entendeu? Essa é a dificuldade. E um outro ponto, falando já de pit dog, eu vi que muito na pandemia cresceu o quê? Os pit dog de porta fechada. Sim, que só entrega. Ele só entrega, só trabalha com delivery. Sim. Por conta do tráfego, por conta da internet, muitas empresas viram que o custo de manter vários funcionários, manter mesa, abrir, fechar, toda aquela burocracia, hoje eu passo muito na rua, eu vejo alguns pontozinhos, aquele fila de motoboy, a porta fechada de grade, só o ponto de retirada do pedido e a fila de motoboy lá, tirando o pedido e entregando. Porque o custo deles se tornaram menor e eles conseguem ganhar mais. E tem uma demanda muito alta, né? E isso não é só empresa pequena. Se você for hoje ali no Goiânia Shopping, você vai ver que tem o Jerônimo Burger. Tem atendente lá? Não. Como é que você faz? Você pede no totem e o cara só coloca o seu lanche lá e pronto. Certo. Acabou. Você não precisa mais. O pessoal da cozinha. Só o pessoal da cozinha. Então, assim, Reduziu muito o custo. Reduziu. É aquele que a gente falou no começo aqui do podcast. É o cliente comprando, ele vendendo para ele próprio. Isso. Ele chega e faz, executa a sua venda, a sua compra. Sem precisar porque, de um vendedor para isso. Hoje, por exemplo, o plano de saúde. Como é que você compra um plano de saúde hoje? Você pesquisa na internet e entra em contato com o corretor. Mas se você fosse comprar, se você pudesse fechar todo o plano de forma digital sem passar pelo corretor, qual que você compraria? Plano digital. Por quê? Porque o corretor vai fazer o quê? Ele vai tentar te vender um pouco mais, aquilo que você de repente acha que não tem a sua necessidade. E se você na hora falar que não quer comprar, ele vai ficar te enrolando um mês, te mandando mensagem, cobrando você. Então é um comportamento que as pessoas elas estão mais voltadas para o digital. Só que as empresas não entendem isso. Então, tipo, eu tenho uma empresa ali que é cliente nosso que ele insiste em manter 5, 7 vendedores. E não tem necessidade. Se você colocar um chatbot para fazer o primeiro atendimento e colocar um consultor só para tirar a dúvida, você vai vender horrores. Porque o cliente ele já chega, oi, qual o valor? Porque ele sabe que ele é um consultor que vai atender, ele sabe que é um cara que vai ficar no pé para ele comprar. E não é o comportamento que as pessoas têm hoje. Eu sou independente, eu compro a hora que eu quiser, eu não preciso que alguém fique me vendendo o produto. Eu particularmente, eu sou assim, eu vou comprar um produto, eu vejo um anúncio. Porque o que acontece? Você pesquisa no Google, automaticamente seu Instagram vai bombar de anúncio. É isso mesmo. Aí eu vou filtrando. Quando eu vejo um que tá no valor que eu quero, que é interessante, eu vejo que a empresa é confiável, eu clico, entro em contato ali, se eu tiver alguma dúvida sobre o produto, mas é uma dúvida bem pontual, bem específica, se a pessoa me tirar a dúvida, me sanar e eu ficar satisfeito, eu vou lá e compro online. Chega na minha casa, no endereço, tudo certinho, embaladinho. Eu não vou ficar fazendo compra com a pessoa que me atendeu. Então é um comportamento que eu acho que pelo menos 75% das pessoas têm hoje. Se não tivessem,
24 de outubro bombava. Sim. E lá tá quase tudo fechado. A gente tem percebido isso. Tá no quase geral. tudo fechado. Eu sou a prova viva disso. Hoje eu não compro mais. Eu não saio de casa do escritório para ir na loja comprar. O que eu Tudo faço? virtual. Eu entro no Mercado Livre, entrega lá com dia, eu olho o que tem. Às vezes eu pago mais caro, porém só que eu tirar o carro, ir no centro de Goiânia, pagar estacionamento. Nossa, você perde um dia, cara, pra Cara, fazer eu isso. gasto um dia pra fazer. Eu entro no site do Mercado Livre, olha, entrega com dia. Compro. No outro dia tá lá na porta de casa. Sim, isso é Exatamente. fantástico. E avisa na hora que chega. Eu vou, quando eu tô no escritório, eu vou lá em casa, pego a mercadoria e pronto. O custo meu diminui. E o risco meu diminui, porque você vai pegar o carro, vai no centro, correr risco ali, naquele que é lotado, não tem onde estacionar. Aí você tem que pagar estacionamento, até que você Se ir na houver uma loja. pequena colisão, porque no trânsito está propício a isso, uma pequena batida, seu produto já ficou mais caro do que se tivesse Já comprado era. online. Exatamente. Você podia ter comprado tão melhor. Pedro, a conversa é muito boa, cara. Mas infelizmente o tempo passa rápido demais. Voa. Caraca, voa, né? Voa, Tá olhando aqui agora. Porque é muito gostoso esse tipo de assunto, Muito né? bom. Tem mais alguma pergunta pro Pedro pra gente encerrar, Gabriel? Acho que não, mas só fazendo uma pontuação, para quem quer empreender, quer começar no digital, procura aprender sobre tráfego pago, sobre mídias sociais, porque se você quer que seu negócio hoje decole, você quer que seu negócio cresça, você vai precisar ir pro digital. Porque você pode começar um negocinho lá bem escondido, mas como que as pessoas vão conhecer seu negócio? Através do tráfego. Se você gerar tráfego para o seu negócio, ele pode ter pequenininho, mas as pessoas através disso vão conhecer. E ali você começa a crescer o seu negócio. Se você monta um negócio e fica esperando o pessoal passar na porta, não vai acontecer. Então, hoje, ou você se adapta e vai para o digital, começa a investir, perde esse medo, porque muita gente tem medo, não vou investir nisso, tal, não vou gastar dinheiro. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Elas cortam a verba do marketing. Exatamente. Elas acham que coisa. o marketing é o que propaganda atrapalha a empresa. É gasto desnecessário. Mas hoje, o seu negócio, para ele se manter de pé, ele precisa do digital. Se você quiser continuar vendendo, se você quer continuar crescendo, arruma outro lugar para cortar a verba. Mas continua fazendo um bom trabalho no digital, que seu negócio... Então, e para isso você precisa de um profissional. Pedro Sintra, está aqui o profissional do tráfego pago. Pedro, deixa aqui para essa câmera o seu contato, as redes sociais, as pessoas que estão nos assistindo, onde que elas podem te encontrar para poder conhecer um pouquinho mais sobre isso e contratar um profissional da área. Tá. Hoje a gente está ali inserido no Instagram, tem o nosso site também, chama vidaads.com.br o site, e o Instagram é vidaads oficial. Então você pode entrar lá, pode pegar, a gente presta consultoria gratuita para você, para identificar ali os pontos de melhoria dentro da sua rede social, né, que hoje é o mais importante para a gente, identificar ali, saber o que pode melhorar, o que pode crescer, né, e deixar aqui só um breve aviso para as pessoas que não caiam naquele conto de fadas que o tráfego pago faz milagre. Não faz, tá, gente? Seria muito bom se fizesse. Se não apertar o botão vai bombar a sua empresa, não faz, tá? Procure sempre um profissional de qualidade, procure um profissional que você se sinta confortável, que ele te explique, que ele te faça entender todo o processo. Esse é o mais importante. Você precisa entender o processo, como que as coisas vão funcionar. Se você entendendo isso, você vai ter sucesso nas suas operações com o marketing em si, não só o tráfego pago. Então, dá uma entrada lá na rede social e fala com a gente está sempre disposto a fazer uma consultoria para quem seja, para a empresa que seja. Massa. Pedro, obrigado demais por ter aceitado bater esse papo com a gente, foi muito bom, para mim foi enriquecedor. Vamos trazer Eu que agradeço. mais coisas para cá. Valeu, Gabriel, obrigado. Eu que agradeço por participar aqui e compartilhar esse conteúdo, porque é um conteúdo muito interessante hoje para quem empreende, né? Quem quer entrar no meio digital ou quem já está no meio digital hoje. Beleza. E você que está nos assistindo, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deixe aqui sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. E para ficar bem informado com notícias de credibilidade, boletimgoias.com.br. Siga também as nossas redes sociais, Boletim Goiás. Obrigado pela audiência e até mais.